Bom, galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Nem sei que horas mais nós estamos depois de quase 60 dias viajando, volta ao mundo. Estamos de volta com o canal Comex, o canal mais colaborativo do comércio internacional. E que coisa boa! Como é bom estar de volta em casa, mesmo passando por tantos países, conhecendo tantas culturas, como é bom retornar. E eu queria falar para vocês que hoje nós temos aqui uma oportunidade única na nossa vida de trabalhadores de comércio exterior, que é falar um pouquinho sobre a nossa imagem e aquilo que nós queremos nos comunicar com a nossa imagem. E para isso, eu trouxe nada mais, nada menos que a Yáscara, que é a pessoa que fez o meu vestido de noiva. Olha, gente, é sim, eu vou me casar. Eu prometi, eu jurei, eu prometi para mim que eu nunca ia fazer isso. E sim, eu estou me casando agora, nos próximos dias, e a pessoa que fez me ajudar a realizar essa empreitada, mais do que um sonho, foi a Yáscara. Yáscara, seja muito bem-vinda no nosso canal. Aqui nós vamos entender um pouco mais sobre aquilo que faz diferença na vida da mulher, na vida da pessoa que trabalha, que tem sua rotina como mãe, como esposa, mas acima de tudo, que tem a obrigação de estar sempre comunicando com muito carinho, com muito amor e com uma forma muito clara a mensagem que ela veio passar. E olha, gente, vou contar para vocês, antes de você falar um pouquinho de você, a Yáscara passou uma semana aqui comigo fazendo uma reforma na minha vida, para não dizer no meu closet. E nós trouxemos até aqui algumas coisinhas que não é cenário, isso aqui era para vestir. E olha só, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, eu preciso mostrar para vocês que eu sou uma nova mulher. E graças a você, muito obrigada. E seja muito bem-vindo ao nosso canal. Conta um pouquinho de você pra gente, Yáscara. Muito obrigada, Ale, pelo convite. Fico muito feliz, né? Que bom que você se preocupou com a imagem. Fico muito feliz em poder participar desse momento que é o casamento, né? Por mais que não foi algo que você sempre sonhou na sua vida, eu acho que é um momento que é legal, que é interessante, e vivenciar isso, né? E ela escolheu porque eu tenho uma linha de vestidos de papel sustentáveis, né? De saco de cimento. Yáscara, conta pra gente da onde surgiu essa ideia. Porque assim, aqui no canal não Comex, a gente gosta de falar de assuntos que fazem diferença no dia a dia das pessoas. E o que isso tem a ver com o comércio internacional? Vocês vão entender no decorrer do nosso bate-papo aqui. Mas para isso, Yáscara, para mim, da onde surgiu essa ideia, essa coisa de trabalhar com tecido sustentável à base de papel? Aliás, da onde surgiu a ideia de se tornar um estilista? Me conta um pouco sobre essa sua vontade. De onde saiu isso? Então, Ale, eu sempre gostei. Sempre quis trabalhar com moda desde criança, né? Então, não tenho muitas recordações da minha infância, mas o que eu tenho é... Eu pequena, no quarto da minha mãe tinha um corredor assim, e eu ficava desfilando. Mas não como modelo, como estilista, sabe? Aquela coisa que vai no fim do desfile, isso. Entendi. Então, eu sempre quis trabalhar com moda. E aí, tive a oportunidade, estudei no FMG, de design de moda. E eu sempre gostei muito do sustentável. Mas, lá atrás, quando eu entrei na faculdade, em 2010, quando se falava de moda sustentável, a gente pensava muito assim, vestido de jornal, sabe? Então, isso que me veio à mente, porque quando você pensa em moda sustentável, tem aquelas coisas de fashion week, né? Os caras fazem para trazer um estilo, mas não é para trazer uma moda que você pode vestir no seu dia a dia, ou que você pode usar para um evento, mas é para trazer um conceito. Eu acho que é isso, né? Sim. Desse mundo que vocês amam. Me conta como é que é isso. A ideia do desfile, né, é realmente trazer um conceito. As coisas estranhas, geralmente, estão para trazer um conceito. Não sou só eu que acho isso normal mesmo, né? A pessoa faz esquisito isso. E aí, assim, naquela época, a gente tinha muito essa coisa do sustentável. Não era tão grande como é hoje. Não era todo mundo que pensava nisso. Mas quando se pensava era, uma roupa de embalagem, um vestido de jornal, literalmente de jornal. Eu falei, olha, eu quero trazer o sustentável de uma forma diferente. Quando a pessoa olha, ela não reconheça, ela não sabe de que material aquilo é feito. E dentro da universidade, eu era pesquisadora, né? Então, eu pesquisei durante a minha graduação, sempre voltado para a moda sustentável. E tive a oportunidade de fazer uma disciplina que chama Artes da Fibra, que eu estudei na Escola de Belas Artes, então ela é das artes visuais.
E era sobre reciclagem de papel, tecelagem. E lá eu aprendi a técnica da renda, né? E comecei a aplicar encadernação. E falei, olha, eu quero trazer isso para o meu TCC de alguma forma. E aí, o que eu fiz? Eu comecei, a ideia era inicialmente fazer um vestido de papel, era fazer de papel, como eu tinha aprendido a fazer a reciclagem de papel, mas era fazer com tecelagem, não era trabalhar a renda, de fato. E eu fiz alguns croquis, né, mesclando as técnicas com os vestidos, com a renda, e selecionei 2 looks de renda. E aí minha professora na época falou assim, a minha orientadora, por que eu faço tudo de renda? Eu falei, olha, isso é uma coisa experimental, eu não sei se vai dar certo. Então pode ser que dê muito certo ou não. E acabei desenhando uma coleção inteira de renda e eu tinha que apresentar 4 peças no final. No seu TCC, eram 4 peças que você tinha que desenhar. Não, eu tinha que... Exatamente. E entregar No dia da banca. E você, assim, só arriscou um pouquinho. Você foi trabalhar com um tecido ou um material que não existia. Não. Gente, vamos combinar, né? Na parte anterior, às vezes a gente tem que fazer essas coisas, né? A gente pega umas cargas que não dá para embarcar, a gente imagina que vai chegar de um povoado. Você não sabe isso, Jéssica, mas a gente faz acontecer também. E não é fácil como você se arrisca a fazer uma coisa que nunca fez. Mas, vamos nessa. E aí eu tinha que apresentar 4 peças. O que eu fiz? Fiz as 10. Porque eu pensei, como era experimental, eu preciso apresentar 4. De 10, 4 saem. Mas eu consegui fazer as 10. Então eu apresentei uma coleção no dia do TCC. Uau! Como uma estilista, Eu apresentei uma coleção. e pesquisadora do material que você trouxe para a coleção. E aí eu escolhi o saco de cimento porque ele é mais resistente. É por isso que você trouxe. E era uma forma de poder reaproveitar, porque o saco de cimento ele é jogado fora. E como nas obras não tem um cuidado, o cimento ele adere ao papel, então ele não demora muito. Ele é mais resistente. Mas quando é papel, ele degrada no meio ambiente. Muito. Mas com o saco de cimento, não. Isso torna ele resíduo. Entendi. Então, o que eu fiz? Eu fui nas obras, Você mesmo. eu mesma. Gente, ela tem uma motinha poderosa. E ela anda em Belo Horizonte, porque essa moça bonita é de BH. E ela anda tudo com aquela motinha poderosa, sabe? Uma bis. A 125. Menina, mas é muito bom. Parece a Penélope Charmosa em cima daquela motinha. Muito engraçado. Mas posso? A gente tem que contar, né? E aí eu fui nas obras, né? E conversei com as pessoas responsáveis ali, em quem fosse. Mostrei que estava fazendo um trabalho de faculdade, que era um trabalho de experimental. E aí eles pegaram e juntaram para mim. Então eu consegui juntar na época muito saco de cimento, produzi isso no ateliê da escola, da universidade e apresentei. Então quando eu apresentei, as pessoas estavam esperando o quê? Um vestido de saco de cimento, com a embalagem, como é um vestido de jornal. Então quando entrou a renda, as pessoas ficaram assim, estarrecida. Assim como eu fiquei quando eu encontrei esse trabalho na internet. Eu fiquei encantada. Eu, assim, vou contar um pouquinho de como a gente se conectou. Eu, em Seda, que é meu esposo, eu posso dizer que é meu esposo, nós nos conhecemos há quase 9 anos atrás. E estamos juntos há quase todo esse tempo. Mas veio a vontade agora da gente resolver oficializar a nossa relação. E a ideia era não só oficializar a relação, mas trazer uma bênção lá dessa união, né? Nós acreditamos muito em Deus e nós queríamos ser a bênção de Deus lá no nosso vida. E, bom, já que acontece. Então, já que a gente vai casar, por que não? Vamos fazer uma recepçãozinha com os pais, né? Familiares. Mas já que a gente vai fazer uma recepçãozinha, por que a gente não pega, de repente, um restaurante bonito e a gente faz uma recepção com os amigos também? Mas já que nós vamos fazer um negócio assim, por que eu não vou, de repente, produzir alguma coisa diferente? Eu sou muito convencional, graças a Deus, gosto de ser assim. Para o investimento no dia que a gente estiver para fazer essa celebração. E já que a gente vai fazer tudo isso, por que não ter a oportunidade de celebrar os 50 anos de casados dos meus pais e dos pais do César? Nesta vida tem a oportunidade de casar e ter do lado os pais celebrando a sua renovação de botas de ouro, né? É um privilégio. Então, dentro de tudo isso, caramba, faz sentido eu investir num vestido que vai trazer essa delicadeza de uma noiva, que eu nunca tive, nunca foi, não sei
como serei, porque está prestes a acontecer, a gente ainda não sabe como é que vai lidar com isso, e aproveitar e fazer que os nossos pais possam trazer dentro dessa nossa celebração os seus amigos, os seus convidados, os parentes, nossos parentes, né? Sim. Ali, e quem sabe, fazer desse momento de celebração uma coisa além da gente. E nessa coisa toda, eu fui começar a procurar coisas diferentes. E eu não entendo absolutamente nada de estilo, de coloração, de moda, e muito menos de vestido de noiva. E procurando na internet, eu encontrei o seu trabalho da Universidade de Minas, da Federal. E estava lá um papel, um tecido desenvolvido à base do saco de cinema. Falei, cara, eu preciso achar essa mulher. Se eu encontrar essa mulher, eu vou fazer um vestido de noiva e eu vou encarar uma festa de casamento. Como eu nunca encarei nessa vida, eu quis encarar. E aí eu encontrei essa mulher maravilhosa, que faz um tecido totalmente sustentável e que é uma estilista de mão cheia. Nossa, cara, e aí? O que aconteceu quando você trouxe isso no teu TCC? Eu vi o teu trabalho e eu fiquei encantada com o seu trabalho. Agora, como é que foi esse impacto? Trouxe isso para você? E aí as pessoas, né, porque a ideia era chamar a atenção das pessoas para as causas ambientais, assim, não era comercializar isso, era fazer algo para exposição. E aí, para minha surpresa, que eu fiz umas fotos, né, antes do TCC para apresentar no dia da banca, e as pessoas falaram, ai, que legal, de que é? Eu falava, eu quero vir comprar esse vestido. Eu falava, então, mas ele não foi feito para isso. Então, com a demanda, as pessoas se interessarem, né, tive uma repercussão muito grande. Então, na época era Orkut ainda. Era Orkut nessa época? Orkut Facebook ali. E aí eu lembro que eu postei tanto no Orkut quanto no Facebook. E aí o pessoal começou a compartilhar, porque era muito novo, era algo diferente, era algo interessante, era delicado. E aí algumas plataformas me procuraram para poder divulgar, cheguei a participar de alguns programas de TV, porque era muito novo. Então, e eu falei, poxa, agora já que tem gente interessada, preciso tornar isso viável. Então, eu formaria em 2013, que foi quando eu apresentei meu trabalho de conclusão de curso, na UFMG. O que eu fiz? Eu prolonguei a minha formação para poder pesquisar sobre tornar viável. Fiquei mais 2 anos, né? E aí comecei a introduzir fibras naturais, fazer teste com resina, para que ele se tornasse viável para usar, né? Então, assim, ele não é impermeável. Ainda não é impermeável, mas ele é um vestido normal, assim, você consegue usar numa festa. Tem cliente minha que já usou 2 vezes o vestido. Então, assim, se cair uma bebida, ele não desmancha. Então, dá para lavar seco, dá para limpar, tem uma forma de limpar. Por ser papel, mesmo dobrando, amassando, a gente consegue passar, né? Como passa uma roupa normal. Então, ele tem essa... você consegue usar mais de uma vez. Claro que tem que ter um certo cuidado, porque é papel, né? Mas é uma peça que você consegue usar assim. E aí foi isso. E eu fui desenvolvendo, aí até então, eu nem precisava trabalhar com noiva na minha vida. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu queria trabalhar como estilista, mas não de noivas. E aí alguém falou comigo, Yasca, por que você não faz uma coleção de noiva? Porque é muito legal, tem tudo a ver com noiva e é papel. Então, assim, é uma peça que até então ela não era durável, ela não tinha essa resistência. E aí foi quando eu fiz a coleção de noiva. E aí quando eu fiz a coleção de noiva foi a mesma coisa, deu uma repercussão grande nas redes sociais, pra estudar em BH. Cheguei a vir para São Paulo para participar de programas de TV aqui, mas foi tudo em BH. E aí eu comecei esse processo, fiz o vestido de noiva, e aí deu uma repercussão. E aí uma pessoa me procurou fazer o vestido de noiva de tecido normal. Aí quando eu fiz o vestido de noiva dessa pessoa, de tecido, né, foi o estilo dessa pessoa, foi para um site de casamento. E aí começaram a me procurar para fazer o vestido de noiva. E foi assim que eu comecei a trabalhar com noiva e festa. Até então, não era algo que eu pensava em fazer. Nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar com noiva. E eu comecei a gostar. Então, depois que eu fiz a coleção de papel, né, tive uma noiva real de tecido, e comecei. E aí começou a aparecer pessoas interessadas, tanto em vestido de noiva, quanto em vestido de festa. Eu trabalhei por mais de 8 anos, assim, com noiva e festa. Estilista de noiva e festa. Com papel e tecido, né? Tanto que o vestido da Lei, a gente tem a parte de papel, né? E tem a parte de tecido. Vendo se der coisa mais... Olha, e assim, então a gente tem a parte de papel e tem o vestido de dentro, que é um vestido que seria um vestido normal, né? De tecido, por quê?
O que tem contato com a pele, a gente tira e lava. O de papel, ele é separado, sabe? Como se fossem 2 vestidos em um. Então foi assim, né, Ale? Que a Ale me procurou. É assim. E para fazer curta a história, vou tentar fazer curta a história para não aborrecer tanta gente. Acabamos fechando. Ela foi lá, eu fui visitar o cliente em BH. Ela me encontrou num coworking. Verdade. Nem sabia. E eu descobri. Tirou minhas medidas. Imagina ela no aeroporto, tirando a medida, né? No peito de todo mundo, bem, né? Daquele jeito. E eu falei, é o seguinte, você vai fazer meu vestido? Só que daqui a uma semana, eu tô entrando numa viagem volta ao mundo. Então, eu vou daqui a 60 dias. Não, beleza. Enquanto isso, eu vou produzindo. E quando é a data do casamento? Dá, né? Porque eu vou estar 60 dias viajando. Quando eu voltar, a gente só dá experimentar. Beleza. Essa mulher falou assim, ela é louca. Como é que essa mulher resolve? Ir pra cá pra BH, não me conhece, nunca me contrata no dia que me tira a medida dela, me manda fazer um vestido e eu vou aqui pra esse tá? E não é daqui de BH. Foi. Porque assim, o vestido de noiva, né? Geralmente, assim, a gente faz. Leva um tempo pra fazer. Quanto tempo mais ou menos uma noiva leva? Uma média de 6 meses. Porque como apesar. Já tive noivas com 1 ano, assim. Porque quando a pessoa começa a planejar o casamento, ela já olha o vestido. Então, assim, a gente vai fazendo o vestido ao longo do tempo. É Roma. E a noiva às vezes emagrece, engorda. Então, assim, a gente tem esse processo para fazer ajustes. Por exemplo, vestidos todos bordados, a gente demora um tempo para bordar. E para bordar o vestido, ele já tem que estar pronto, ele já tem que estar nas medidas da pessoa. E o vestido de papel, eu não consigo ajustar ele, porque é uma técnica, né? E essa técnica é aplicada no vestido praticamente pronto. Então, o que eu precisaria que a Alessandra fizesse? A gente ia fazer as medidas, fazer o vestido, a parte de tecido, tirar, deixar ele perfeito no corpo dela. E aí eu ia ajustar o tule, né? Porque o papel é feito sobre um tule. E aí, para aplicar o papel. E a unha tá aqui. Então, eu falei, bom, Deus é bom, né? Vamos confiar. E deu certo. Deu certo. E aí, acabou que o vestido ficou perfeito, né? A gente fez a primeira prova. Foi assim... Aí, tinha que apertar um pouquinho, né? Assim. Ela emagreceu. E ela emagreceu um pouco. E é uma coisa que eu falei com ela. Falei, bom, você vai estar viajando, né? Então, pode haver uma oscilação, tanto para mais quanto para menos. Eu pus cabeça na jaca na barriga, eu comi como se não houvesse amanhã, eu bebi como se não houvesse amanhã, eu engordei bastante na viagem. Mas foi uma viagem tão boa, valeu eu teria todos os tipos de novo. Então, essa foi uma coisa que me preocupou, porque até então a gente teria menos de um mês para ela fazer a prova do vestido oficial, eu aplicar o papel e a gente fazer os ajustes. Então, eu tive que mudar a minha logística. Eu tive que fazer de uma forma diferente para conseguir aplicar. Mas, de qualquer forma, quando ela chegou da viagem dela, ela foi para Belo Horizonte, né, me encontrar. A gente fez a prova, o vestido deu muito certo, né? A saia já estava pronta, a parte de papel, e aí foi só aplicar na parte de cima, no corpinho, e finalizar. E aí, quando a gente foi fazer a segunda prova, que acontece já de noivas que fazem várias provas, a Alessandra fez 2. E aí, na segunda prova, já estava tudo certinho, foi só... Aí ela emagreceu mais, né, que tinha voltado da viagem, né? Tô me vergonha na cara. Tem vergonha. E aí, a gente só fez ajustes. Então, assim, foi muito tranquilo, né? Foi muito tranquilo, assim. Eu, assim, o processo, eu achei incrível. E tão incrível foi... Por isso, eu decidi trazer esse tema para você, não só para contar da viagem, para rever vocês, que assim, morro de saudade de estar aqui na frente da câmera, para poder falar um pouco do que vem acontecendo aqui na nossa vida, trazer esse conteúdo que é de viagens, eu vou trazer ainda muita coisa sobre a viagem específica, mas acabou me trazendo alguns pontos de ponderação com relação à imagem. Porque além dela ser uma exímia estilista, criadora, pesquisadora, ela também é consultora de imagem. E ela me trouxe isso de uma forma muito sutil, porque a pessoa não pode falar que a outra se veste mal. Sutil. Além de fazer vestido de noiva, o negócio que eu faço que é consultoria de imagem. Fiquei pensando, caso de... O que é isso, né? O que é ser uma consultora de imagem? Ela me mandou todo o material, deu uma estudada, vou internet daquela pessoa invadir. E eu descobri que existe, dentro da comunicação, além daquilo que a gente fala, do conteúdo que a gente traz, da entonação da voz,
dos gestos que a gente coloca, que é uma coisa que eu também estou estudando nesses últimos tempos. Existe também o seu, a sua vestimenta, que é o comunicar quando você está em determinado público. E é sobre isso que a gente veio conversar aqui hoje, porque eu parei para refletir nos últimos 30 anos, um pouquinho mais, que eu trabalho na área de comércio exterior, uma área que é extremamente masculinizada. E ela não traz essa coisa assim de você, ou não trazia, agora já está diferente. Haja visto a Dana Dornelas, que é a nossa gormulosa do Brasil Modal e que sempre se vestiu muito bem. E acredito que boa parte do sucesso dela esteja ligado com a imagem pessoal que ela criou. Aquilo se tornou o cartão de visitas da Ana. Eu tenho total liberdade de dar para ela essa longe que entrevista não deu, mas nós vamos puxar dentro desse nosso bate-papo um lá com ela, e você vai poder entender, e a gente vai poder perguntar para a Ana, sim, o que isso interferiu na vida dela, enquanto uma pessoa trabalhava na comunicação em comércio exterior. E na época, essa não existia, estava começando a sair internet. Então, ela transformou o mundo dela, que era um mundo completamente papel, para um mundo digital com marca. E a marca era o Brasil Modal. Então, eu comecei a refletir muito sobre isso. E pensei, e caramba, puxa vida, eu nunca parei para cuidar da minha imagem pessoal. Eu sempre achei que aquilo que eu produzo, aquilo que eu faço, a competência com quem eu tenho em projetos, com quem eu falo com clientes, a transparência que a gente lida com as questões que são muito importantes para os nossos clientes, que é aquela questão financeira do negócio, de trazer realmente para o negócio uma logística que faça sentido. Isso seria 100% do que eu precisaria demonstrar. E, mas que medo, engano, né? Que coisa absurda essa mulher transformou na minha cabeça. Conta pra gente o que é ser uma consultora de modas. Por que você entrou nisso? E mais, se você puder falar um pouquinho pra gente, o que isso fez na sua vida? Então, o que eu falei com a Ale foi o seguinte, né? Eu acho que primeiro a gente precisa trabalhar o amor, né? O auto-amor, o autocuidado, porque a gente vive um momento em que a gente se compara muito, onde a gente é muito criticado, principalmente a mulher, né? Então a gente tem aquele o tempo todo muita pressão sobre a forma do nosso corpo, a forma que a gente se veste. E eu já fui uma pessoa extremamente infeliz com a minha imagem, né? Então eu não gostava do que eu via. Então eu sempre falo isso, quando eu era nova, eu era muito fã de Sandy Júnior. Então a única coisa que eu gostava em mim era das minhas unhas, porque eram parecidas com a da Sandy, né? Que eram as unhas compridas. E é muito triste isso, você não gostar de nada que você vê, né? Vai olhar. Exatamente. Então, a gente pode até mostrar, né, uma imagem minha quando eu desenvolvi os vestidos de papel. Isso é legal. Depois eu vou ver com a produção como é que a gente faz para colocar o antes e depois dessa mulher. Gente, É outra pessoa. não posso dizer. Eu adoro você, mas essa não é aquela mulher que você me mostrou. Era. E a questão é, o que a gente fala muito na consultoria de imagem não é sobre você ser bom, mas você precisa parecer bom. Porque tem uma imagem boa, uma imagem que te mostra qualificado. E não ser qualificado não te sustenta. Então a pessoa vai olhar e falar, Alessandra é ótimo. E percebe, né, ao longo do decorrer, que não. Porque aquilo ali era só a imagem. Mas você ter uma imagem adequada, né, transmitindo o que você deseja, porque a gente fala isso. A imagem, ela é estratégia, né? Você está comunicando o tempo inteiro. Então, uma pessoa leva 3 segundos para fazer uma leitura sobre você. Isso. Tem que me preocupar que a minha imagem vai ser passada ali nesse momento que a gente está aqui conversando e vai fazer tudo sobre mim em 3 segundos. Então, por que eu não me preparo para isso também? E vai além da roupa, né? Isso, inclusive, os nossos traços sociais. Então, a gente entender quem a gente é muito importante. Entender o que meu rosto está comunicando, o que meu cabelo está comunicando, a minha roupa está comunicando, né? Então, a gente, apenas 7% é o que você diz, né? Os outros 93%, os outros 93% são a imagem, né? E a forma como você, e a gestual, assim, a forma como você gesticula, como então, até você poder mostrar para alguém que você é competente, né? A gente tem aí um longo período. Então, às vezes a pessoa nem vai te ouvir, dependendo da forma como você está. E eu vivi isso na minha vida. Então, eu vivi um tempo em que eu não gostava do que eu via, então eu era muito relaxada, muito desleixada. E se você pegar a minha imagem
Você não falava nem que eu era estilista, sabe? Você não falava nem que eu tinha feito moda, né? Você falou, você contrataria essa pessoa? Exatamente. Foi o que eu falei com a Alessandra, né? Falei, Ale, se você olhar, olha essa mulher aqui. Você contrataria ela para fazer seu vestido de noiva? Não, ela não contrataria. Eu sempre trabalhei por quê? Porque meu trabalho é muito diferente. Você pode até postar uma foto depois para mostrar a renda, porque quando eu falo vestido de saco de cimento, é difícil de entender o que é, né? Mas meu trabalho ele sempre apareceu nas mídias. Então, quando a pessoa me conhecia, decepção total, mas ela sabia que eu era competente, né? Ela Conheceu o seu trabalho, ou seja, primeiro, de visita não estava à mostra. se eu não mostrasse meu trabalho, a pessoa não via minha competência. E é complicado, né? E eu falo que assim, eu sempre tive conhecimento. Eu não era consultora de imagem, né? Como eu sou hoje, mas eu tinha um conhecimento sobre. Eu poderia investir bem, mas Não era para pegar. não era. Fazer sentido, não era para... E assim, já aconteceu, inclusive, de eu sair em algum lugar e a pessoa me chamar, né? Porque ela é diferente. Dentro da universidade, como eu fiz vestido de papel, muita gente ouviu falar sobre o meu trabalho. E alguém falar Yaska, e a pessoa virar pra mim e falar: você que é Yaska do vestido de papel, por muito cara de descrenças. Porque, e assim, tudo bem, né? E eu mexia com saco de cimento, então eu fazia tingimento natural. Então, realmente era muito complicado estar sempre alinhado, porque essa parte do processo. Sim, a menina reciclado, você mexe com química. Exatamente. Então, assim, era muito complicado isso. E aí eu passei, né, por esse período, assim, trabalhando, não parecendo ser estilista, né, de fato, que eu não parecia. Vim para São Paulo, morei um tempo aqui a trabalho, trabalhando com moda também. E aí, quando eu voltei para Belo Horizonte, que foi a pandemia, né, eu voltei por causa da pandemia, não tinha como trabalhar com web festa, que era a minha pegada. Acabou, né? Parou ali. Imagina o que essa indústria sofreu. Muito. Tem muita coisa em torno ali, né? Nós estamos falando de pessoal que faz organização, fotografia, buffet, banda, música, tudo, né? Inclusive parte de moda, que também gira. Sim, então eu tive que voltar para BH, né? E aí eu precisava trabalhar. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com outras coisas, que eram coisas que eu fazia muito pontualmente, assim. Na consultoria, algumas coisas eu dominava. Então, às vezes eu dava dicas, trabalhava a questão de biotipo, ensinava a pessoa a se vestir, gente, não... como que eu ensinava? Não, o que era pior? Era eu ensinando, era a pessoa me ouvindo, né? Mas enfim, é louco. E aí eu comecei a trabalhar com outras coisas, trabalhar com produção, que é o que estava tendo na época. E aí eu acabei fazendo um curso de consultoria. E aí fui especializando, fiz consultoria, visagismo, coloração pessoal. E eu falei, bom, já que vou começar, assim, já que faço produção, já que eu vou trabalhar com consultoria, eu preciso mudar a minha imagem. E foi uma mudança radical. Então, assim, eu me tornei outra pessoa, né? Vocês vão ver na foto. Nós vamos dar um jeito de colocar lá, porque é impressionante. É de chorar. E desculpa, você é uma querida, mas é outra mulher. Sim, a Ilza tem. Né? Que bom que a gente evolui, né? Então, aí eu comecei a trabalhar com consultoria. Então, eu tive que mexer na minha imagem. E quando eu mudei a minha imagem, tudo mudou. Porque aí não era só o que eu não era só mostrar o meu trabalho. A pessoa me dava credibilidade. Você tinha a oportunidade de mostrar. Exatamente. Tinha pessoas que me conheciam falaram comigo, eu sempre soube que você era competente. Eu sempre soube que você sabia o que estava falando, mas é tão diferente quando a gente vê você hoje. Porque isso tornou uma outra pessoa, né? Então, hoje, às vezes eu estou em determinado lugar, sei lá, vou numa clínica de estética, a pessoa me pergunta, o que você faz? Sou consultora de imagem. A pessoa fala, nossa, era isso que precisava. Era isso que precisava. Não, me percebi pela sua roupa, nunca foi essa combinação, né? Então, isso é muito legal. E eu entendi que, além de trabalhar a imagem das pessoas, a gente trabalha com transformação de vidas, né? Porque é muito ruim você olhar para o espelho e não gostar do que você vê. Eu já vivi isso na minha vida. E você me fala uma coisa que eu sei que eu tive um problema, né? Eu tenho um problema com o meu corpo desde que eu sou gente. Acho que todo mundo tem, né? Nunca a gente vai gostar de tudo, né? Sempre tem algo. Ninguém que fala, não, sou perfeita. Ela nem Gisele Bündchen, não, né? Ela também tinha um problema lá. A gente sempre vai ter algo que a gente não gosta. E as pessoas às vezes não percebem, mas a gente parece que aquilo tá gritando ali. Tá ali assim, né? Exatamente. E você me fala uma coisa que, assim, poxa vida, não é o seu corpo que tá errado. Você veste o que você veste. Então, efetivamente, eu tenho salvação. Ônus, né? Isso me envolveu. Porque, assim, a gente odeia fazer conta. Eu não gosto de shopping. Eu vou construir carta cultural, né? Que eu odeio. E usar até o final e acabar. Aí ele é pro bolso. Então, é só. Pra tudo. Tudo.
E assim, imagina a minha sócia, sobre a congelinha, sobre a cosquinha, falei pra você, apaixonada pelo meu marido. E é um homem fino, bonito, de casa, barra baixa, completamente oposto da minha forma de agir. Mas ele, se não for assim, ele gosta de se arrumar, ele gosta de saber. Imagina ele sabe com uma pessoa que, cara, eu pegava o meu cabelo, fazia assim, ó, colocava uma caneta, um lápis aqui, chinelinho, saia dando, fingindo pro cara ver um negócio dele, né? E eu fiquei que isso poderia ser um problema, isso para a vida pessoal, mas imagina isso profissional, no fornecedor, o que eu estou transmitindo para eles? Não para o funcionário, ou para o colaborador, o que eu estou falando através da minha imagem para eles? Não, Exato. não para nada, como eu posso ligar para o meu negócio? Como eu vou te deixar, né, nas suas mãos o meu trabalho, a minha empresa, poderia ligar você não poderia ter. Você, que é isso? Eu dou banho, baixo no banho, já limpei, toma dente, tudo bem. E essa parte não abre o outro, eu não aqui. Mas a parte do cuidado, de comprar, a gente saber da. E assim, a Ana, vou voltar a falar da Ana. O Nelson, ela sempre me deu colocar, ela falava, fofa, quando é que você tá falando? Ô, fofa, tá na hora de você mandar isso aí, porque você é muito bonita, você se esconde atrás de alguma coisa que você tá na hora de mudar isso, sempre brigou. Então, por isso que a ajuda tecnologia, nós chamamos, você vai entrar daqui a pouco online com isso. E aí, quando está de advogado, pensa, você vai contratar um advogado. Quem você vai contratar? Um tá todo ali largado, ou um que está impecável. Esse contrato é impecável, gente. É inevitável, assim. Então, a nossa imagem ela é muito importante. E a gente está comunicando. E a estratégia, né? Então, a consultoria de imagem, o que eu ensinei para a Alessandra foi que não tem nada de errado com o corpo dela, não tem nada de errado com ela. A questão é, exatamente, porque às vezes a gente não tá bem com a gente e a gente não quer se arrumar por isso. Então, quando você entende que a roupa serve em você e não você serve a roupa, assim, muda. Então, assim, a gente vai trazer as peças certas, né? As peças que valorizam. Então, a gente trabalha lá, coloração pessoal, a gente já tirou peças aqui, né? Que a Alessandra falou, eu não gosto disso aqui. E é engraçado, né? Na hora que a gente foi fazer a análise de closet, ela ia me mostrando que ela não gostava. E, intuitivamente, ela não gostava porque não valorizava ela, mas ela não sabia. Então, na consciência, na consultoria, a gente traz a consciência para o vestir. Isso esclarece, o que eu achei muito legal também da consultoria é que, além de você ter as técnicas de coloração sim, ela foi lá, tecido na luz do dia, e aquilo mostra se o rosto está cansado, se o rosto está mais alegre, mais fechado. A cor muda como a gente aparece. Isso é, aqui nós estamos gravando no estúdio, tem as luzes certas, lugares certos, para que eu consiga mostrar para você a emoção de quem está aqui vivendo e falando, e essa cara que nós temos aqui, a cor da roupa, é importante para comunicar. E nesse momento para ela trouxe, não era só isso, né, Essa? Isso é uma coisa. Porque ela vem falar para mim, eu vou mandar para você, pagou o quê? Que 30 então, mas eu tô com isso 30 vezes. Aí eu ainda tenho um probleminha lá no escritório, que é fantástico, porque eu faço toda essa questão de análise fundamental, onde eu me encaixo, tudo melhor, tudo probabilidade, tudo comunicativa, porque é analítico. Então, tem essas coisas que a gente faz muito bem radar, muito, sim. E eu acho interessante, falei, caramba, pô, ela não vai ao assunto tá certo e tal, ela queria saber que não sou. E ela, efetivamente, ela não abriu só o meu curso, ela abriu a minha vida, para entender que não era. Para saber em que momento da minha vida eu estava. Eu não sei, Yassi, eu quero que você me conte. Então, assim, a gente trabalha, né, em coisas ali da consultoria, né, a coloração para descobrir as coisas que mais te valorizam, mas que não é sobre quais cores você pode ou não usar, mas sim como você vai usar as cores, né? A gente tem ali a parte de por que eu faço perfil comportamental? Porque eu entendi que não é só sobre fazer um teste de estilo, sabe? Você precisa entender quem a pessoa é, porque quando a gente... Imagem é estratégia, né? Imagem ela é estratégia. Então,
eu preciso saber qual que é o seu objetivo de imagem. Então, assim, Estilo é só para você assim, olha, você vai usar azul, preto, vermelho, isso. Estilo é quem você é, né? Tem a ver com a sua personalidade. por isso que tem teste de personalidade, é por isso que você traz esse elemento. Fundamental. Por quê? Dentro da consultoria, a gente geralmente trabalha assim. Você faz o teste de estilo e trabalha o perfil. Não, você trabalha a pessoa baseado no teste de estilo e com o que ela deseja transmitir, né? Só que isso gera... A gente tem que tomar muito cuidado para não colocar a pessoa dentro de caixinha, sabe? Então, assim, eu quero transmitir autoridade, aí todo mundo coloca blazing. Mas quando a gente faz o teste de perfil comportamental, você entende que não é só sobre colocar blazing, é sobre entender a essência daquela pessoa e como que eu vou trazer o que ela deseja dentro de quem ela é, sem se tornar um personagem, né? Então, por exemplo, a Alessandra, a gente fez teste de perfil comportamental da Alessandra. E aí ela tem um pouco do expansivo, dessa coisa do criativo. E dentro do perfil comportamental, o criativo, ele é muito do expansivo, né? O estilo criativo tem muito a ver com o expansivo. E ela falou, olha, tem uma coisa que eu não quero, é nada criativo, porque não me identifico com isso. Estampa. Ela falou que não gostava de estampa, cheguei no guarda-roupa dela, tinha tanta estampa. Aí, ó, olha isso. Cheio de estampa, que ela não gosta. É isso aqui, tá, gente? Na rua. Mas eu tenho estampa, eu tenho uma série de coisas aqui dentro que não tem nada a ver com isso. E aí, quando a gente foi falar sobre a questão do criativo, né? Eu falei, olha, talvez a gente possa trazer o criativo em determinados pontinhos, assim, a gente vai trazer a essência. Faz parte da sua essência. Não deu no teste de estilo dela, né? O teste de estilo está muito ligado ao momento de vida que a gente está vivendo também. Então, o teste de estilo é a fita que a gente leva e pode variar. Geralmente são 3, né? A gente tem uma média de 3 testes de estilo. O principal, geralmente, é a nossa essência. É muito de quem nós somos. E os outros 2, eles podem variar de acordo com o nosso momento de vida, né? E ao longo da nossa vida, a gente vai mudando o nosso estilo. Mas a questão é que ele sempre vai mudar dentro do perfil comportamental, né? Então, vai se comunicar através do perfil, vai sair... O que acontece? O perfil comportamental é muito sobre quem você é. Então, você vai até um certo ponto ali. E é muito engraçado que cada perfil comportamental, ele tem os estilos ali que funcionam dentro daquela que aquela personalidade consegue fazer, né? Você descobriu lá comigo? Conta aí. Olha, você fala, pelo amor de Deus. E aí a gente fez, uma das coisas que eu falei para ela, eu falei, olha, Ale, o seu teste de estilo não deu criativo, mas o seu perfil comportamental, ele comporta o criativo, né? Essa coisa do original, da criatividade, enfim. Passando, ela falou, não, criativo não, falei, tá, tudo bem. A gente... Agostinho Carrara, né? Tem condição. Tem Agostinho Carrara, essa coisa, exatamente assim, vem na minha cara. As pessoas, e na verdade o criativo o Agostinho não é o Agostinho Carrara, né? Ele pode ser, sim, muito sofisticado, muito bonito, e fazer sentido, mas é aquele negócio. O estilo criativo, ele chama atenção para você. Então, se a pessoa é muito tímida, ela não vai conseguir. Então, você precisa segurar. Todo mundo tem alguém que admira. E fala, tudo que essa pessoa veste fica bom. Mas, geralmente, essa pessoa que a gente admira, ela se veste dela mesma. Ela sabe quem ela é. Então, ela sabe que ela consegue segurar aquilo, sabe? Se ela vestir, as pessoas vão olhar e vão falar, cara, eu já sei. Então, no perfil comportamental, a gente entende quem que é aquela pessoa e trabalha o objetivo de imagem dela, né? Trazendo ali até onde a pessoa consegue ir. Olha, gente, ela falou da escola, ela não bota forms, né, para eu poder responder. E ela perguntou lá, quem é a pessoa que você acha incrível, assim? Como é que é a pergunta? Que você admira, que você gosta da imagem, que você... Essa pessoa me chama a atenção. E eu pus, porque é escrito, tá? Não é múltiplas coisas. É escrito, tem que escrever. Tem algumas partes que eu escolho, mas de modo geral, eu gosto daquele seriado, tá? Adoro. E tem a mocinha na casa do advogada, a Megan, que casou com o Prince, né? O Prince, cara. Eu gostava mais do estilo dela quando ela era advogada, tá? Eu não gostei, assim, do mundo, né? Que eu tava também. Ela escolheu ele, porque a realeza você tem todo o dress code, né? Então, cada ela faz o máximo que ela pode para ser ela, respeitando ao ambiente dela está. Agora, eu vou falar mais aquele estilão dela e eu coloquei, era a Megan, né? Que é a artista que interpreta a advogada. Engraçado também, trouxe um papel depois é o bookzinho. Quem que estava ali? A Megan. E nem foi por causa dela, é o material que eu trabalho. Como é que pode isso, né? Então, assim, e aí na hora que a gente começou o processo, que eu vim para São Paulo e a gente fez análise de closet. E aí, foi muito engraçado, eu falei, Alessandra, o que você... Não lembro mais qual era a pergunta, se foi
O que você gosta de... Marca você compra? O que você gosta de comprar? Eu não gosto de comprar. Não gosto de comprar, não gosto de marca. Aliás, eu não gosto de nada. Eu uso a roupa até acabar. Inclusive, algumas peças que foram tiradas, elas são cheias de furinho, né? Dissolveu. E aí a gente veio, né? Tinha muita coisa que a Alessandra não usava. E a gente começou a tirar coisas que não faziam sentido, porque tudo na nossa imagem comunica. Então, primeiro vem as formas e depois as cores. Então, a gente entender. Quando eu visto uma roupa, usar ela de forma estratégica para comunicar com o público que eu tenho, isso é essencial, né? Então, a gente veio fazer análise de closet, a gente tirou muita coisa, né? E foi no momento não sei que tinha lá. A gente tirou, e a Alessandra falou comigo, eu quero guarda-roupa funcional, porque eu não quero ter que pensar, né? E a gente veio, a gente tirou, né? E aí fomos fazer as compras. Então, no início, ela falou, vai ser muito difícil para mim, eu não vou conseguir gravar. Eu falei, Alessandra, a gente vai fazendo, e assim, claro que eu trabalho com personal shopper, né? Eu vou com a pessoa fazer compras. Então, a pessoa pode me contratar toda vez que ela for fazer compras, mas o meu objetivo é ensinar, é que a pessoa tome consciência dela mesma. Então, a gente ia fazer as compras e eu ia explicando para ela, isso aqui a modelagem não tá legal, o caimento não tá legal, né? Isso aqui faz sentido do tecido. Eu que adorei. Não é sobre custo, não é sobre preço que você paga. É sobre a qualidade. É sobre a qualidade que você paga. Que você precisa. Aí você pode comprar roupas caríssimas, então não tem qualidade. Pode comprar roupas com preço ótimo e ter qualidade. E entender também que, né, caro e barato é relativo. Porque se eu compro uma peça de R$50, que eu lavei uma vez e ela estragou, ela foi cara. Se eu compro uma de 200, que vai durar um ano, eu tenho peças de guarda-roupa, assim, que eram da minha mãe, né, dos anos antes de eu nascer. Então, você tem quase 40 anos, eu tenho 35, eu nem era nascida. Minha mãe nem pensava em me ter na época. Então, assim, pensa, são 40 anos. Cara, ainda foi lavada na máquina, nunca soltou um botão. Então, assim, na época foi uma peça um pouco mais cara, foi. Mas, um investimento. É isso. Então, é isso. Então, não é sobre caro e barato. Porque eu tenho peças lá em casa, por exemplo, ali, que eu paguei R$40. Tem 10 anos. De alfaiataria, assim, era promoção de loja. Paguei R$40, o blazer está, assim, impecável. Quando tem peças que eu paguei quase 300, lavei uma vez e a peça estragou. Então, não é sobre preço. A gente tem que aprender, né, mudar o nosso olhar para entender sobre qualidade. E, às vezes, vale a pena, sim, você pagar mais caro numa peça, porque se eu pago R$500 numa peça, e ela dura 10 anos, ela saiu R$50 por ano. Quanto que essa peça não saiu por mês, por dia? Então, assim, a gente tem que aprender a olhar isso. E, às vezes, investir um pouco mais, principalmente em peças, né, que são atemporais, que você vai ter pro resto da vida, vale a pena você investir um pouquinho mais. E a questão foi levar a Alessandra, né? Isso foi um desafio, gente. Que imagina eu, se não importa ter que fazer, experimentar, porque era uma coisa que ela não fazia. Seria uma roupa. Comprei roupa, deixa lá, tiver na PM, direito. Experimentar, porque ela viu a diferença que faz uma roupa, né, de qualidade, caimento da roupa. Tem roupa que você coloca sobre isso e é o resto. Você precisa nem ajeitar. A história da calça jeans. Conta pra mim a história. Que eu falei com a Alessandra, é muito comum. Acho que todo mundo na vida já comprou uma calça jeans que a calça fica torcendo na barra da perna. Ela vira assim, olha, não existe. Todo mundo tem essa calça. Aí o que você vai lá e faz? Você vai lá e arruma, ela torce de novo. Tem, você fala, não esquece que não existe. Só cara da torcida. E por que isso acontece? Isso é defeito de corte, né? Uma roupa tem todo um processo para ser feita. Então, assim, você tem lá, né, tem o estilista que vai lá e desenha, que cria. Você tem a modelista que faz a modelagem lá, a pessoa que vai cortar, né? A pilotista, que geralmente é a pessoa que faz a primeira peça ali para testar se a roupa está com caimento legal, se tem que fazer algum ajuste. E depois vai para a costura, vai para em grande escala. Então, o que acontece? As marcas fazem. Calça jeans, você desperdiça muito tecido, né? Porque ela afunila. Então, por exemplo, você tem que cortar a calça jeans assim. O que a marca faz? Ela dobra, ela vira a calça para economizar tecido, para cortar mais. E aí a calça torce no corpo. Então, toda vez que você tiver uma peça que ela não veste bem, tá sobrando em algum lugar, descalça. É defeito de modelagem, de corte, enfim. Então, a gente experimentar a roupa, entender o caimento da roupa, a roupa tem que vestir você, sabe? Não tem que ficar toda hora se ajeitando, se arrumando. Pô, tô aqui quietinha, não me ajeitei até agora, né? E eu tenho mania de me ajeitar quando eu tô conversando, porque justamente a roupa não era certa, né? Então, e aí a gente traz isso na consultoria, de você entender o que te valoriza, o que te deixa mais bonita, aquilo que te exalta, né? Exalta todas as suas características,
todos os seus pontos fortes, né? E a gente consegue disfarçar o que você não gosta também. E a gente vai fazer isso. Então, chegamos, tudo bem. Aí fomos lá, compramos a Alessandra, tudo bem. Bom, segunda vez que a gente foi fazer compras, né? E aí eu levei a Alessandra em outras lojas. E a Alessandra começou a mostrar peças pra mim. Mostrei essa daqui. Falei que ela vai ganhar uma estrelinha. Por fim, a gente foi em uma loja e ela olhou um sapato criativo. Que ela não gosta do criativo. Um sapato criativo. E falou comigo assim, e esse aqui? Pois bem, ora. Não, ela falou, nem pega, você não vai? Deixa esse sapato. Aí eu peguei. Deixa eu ver. Falei, olha, ele é criativo, Ale, mas se você quiser experimentar, a gente experimenta. Pedi a moça, traz lá. Ela colocou, falou, amém. Falei, olha o expansivo gritando aí, pedindo pra sair. Então, por mais que o teste de estilo dela não tenha dado criativo, eu sei até onde eu consigo ir com o cliente de acordo com o teste de perfil comportamental dele. Então você vê que uma coisa ela não é ciência, gente. A moda, o estilo, e é uma forma, mas não tá morrendo em cima de mim, gente, porque eu roubei a mãe dela por dias aqui, né? A mão não passou filha pra cabeça. E essa é uma forma que a gente consegue trazer a pessoa, né, a essência dela, sem tornar um personagem, tornar caricato, porque a gente tem sim, né, peças que transmitem autoridade, cores que transmitem força, cores que transmitem suavidade, e a gente vai usar isso na imagem, mas quando eu entendo a essência daquela pessoa a fundo, eu consigo fazer de forma que funcione. E outra coisa que eu sempre falo, assim, a gente tem que mostrar. Eu cheguei na análise de closet da Alessandra, a gente tirou muita coisa, porque ela mesma tirou que ela não usava, tinha muita coisa. Faço, não gosto. Sério. É fácil a gente tirar. Aí no resto, você não é que você tem apego emocional, você fala, vou emagrecer? Mas se vir, eu nem que eu gosto. Não, mas essa aqui é minha filha de Deus, por favor, né? E aí tudo bem. Eu sempre faço isso com o cliente. Eu chego, eu tiro aquilo que tá gritando, assim, que tá pedindo pra sair. E deixo uma quantidade ok de roupa. Aí a gente vai pra onde? Pro personal shopping pra comprar. Quando a pessoa compra a roupa que faz sentido pra quem ela é, o corpo dela, muda. Aí quando você chega pra fazer a montagem de looks, a pessoa fala, ó, às vezes uma coisa que eu queria tirar e a pessoa não quer, ela fala, isso aqui não tem nada a ver, né? E a gente faz uma exatamente, ela não falou nada disso, mas foi exatamente o que aconteceu. No segundo dia que eu cheguei, depois a gente ter feito as compras, eu olhei aquele monte de roupa pendurar, falei, pode tirar tudo. Isso aqui não faz sentido nenhum. Eu entendi tudo. Eu sabia o que era uma cor, como ela complementava com outra, como ela conversava com outra, se aquilo me valorizava, se aquilo me fechava. E o que eu tô fazendo com este monte de cor aqui dentro? Não faz nenhum sentido pra minha imagem. E o que eu quero transmitir? Então, eu sempre faço isso com todas as minhas clientes, assim. Eu raramente, porque às vezes dá vontade de tirar muita coisa. Não, né? Garrote. Não, ódio, não, mas eu entendo, porque eu já vivi isso, né? Então, eu hoje, né? Hoje eu trabalho algo que eu vivi e eu sei como é isso, né? E principalmente, às vezes, é muito comum dentro da consultoria a gente ter pessoas que têm muita dificuldade com a própria imagem, elas não gostam do que vê, né? Quando eu vivi todo esse processo do difícil, não gostar da imagem, ou do momento que eu gostava da imagem, não tinha, às vezes, como comprar a peça. Então, assim, eu vivi todo o processo das minhas clientes. Então, eu sei que é difícil, às vezes, você tirar determinadas peças. Às vezes é por apego, né? Então, eu sempre, todos os clientes eu faço isso. Eu vou tirar primeiro a análise de closet, o que tá gritando, a gente faz o personal shopper e a gente limpa o restante. Até porque, senão, às vezes, a pessoa fica sem roupa, né? Às vezes, a gente tem roupa lá de quando tinha 15 anos, 14 anos. No terceiro dia, que nós tivemos que fazer isso, que acontece em um mês, e uma semana. Geralmente dura um mês e meio, mais ou menos, né? Porque geralmente é encontro por semana. Então, como uma média de 5 encontros, intenso. Quando eu cheguei no segundo dia, eu me vi nada no meu armário. E eu falei, e agora? Bom, nem vestiu uma espada aqui. Eu comecei a olhar aqui, o que eu vou pôr? Você aprendendo, e quando tem prática que a gente aprende, e ela montou looks, inclusive, que faziam sentido já para a imagem dela, baseado no que ela aprendeu. Então, a gente fez a montagem de looks e hoje a Alessandra tem um guarda-roupa pequeno, né, do que eu tinha. Ou seja, o meu sonho, que era fazer a minha vida caber numa mala, eu realizei. Eu consegui realizar graças a você. Hoje a minha vidinha lá das minhas coisas, eu consigo pôr numa mala. Não precisa ser não. Minha, mas cabe tudo. E todas as peças combinam com todas as peças. Assim, a gente tem uma outra peça, assim,
Porque questão de biotipo, a gente precisa tomar um certo cuidado, mas aí são 2 peças. Todas as peças da Alessandra combinam com todas as peças. Chulas. Então, assim, ela consegue montar milhões de looks. Então, a gente fez algumas montagens de looks para ela entender o processo, como funciona, né? Eu falei, e ela percebeu que tudo combina com tudo. Então, assim, é isso. Não é sobre você ter muitas peças, mas ter peças que conversam entre si, que façam sentido para sua imagem, para quem você é, né? Porque às vezes a pessoa tem muito, geralmente quem tem muita roupa, raramente é uma pessoa que tem muita coisa, ela vai usar tudo que ela tem. Geralmente, olha, eu conheço 100 eu conheço uma pessoa que usa tudo que ela tem, assim, e ela tem muita coisa. Mas é porque ela não é de repetir look. Ela, assim, ela repete peça e ela não repete look. Então, assim, às vezes ela fica quase um ano sem repetir look. Então, ela consegue usar tudo. Mas isso é uma coisa raríssima. Criativa também, né? Estilo super criativo. Então, o criativo, ele consegue ter ele consegue ter essa originalidade. Mas, de modo geral, as pessoas não conseguem usar. Então, não faz sentido você ter um tanto de roupa no guarda-roupa que você não usa, sabe? É sobre sustentabilidade. É sobre você economizar recursos, seja ele qual for. Seja recurso natural, seja um recurso estético, seja tudo que você consegue economizar. Há muito essa coisa do ESG, da você aproveitar tudo que você tem, você reciclar muita coisa. E o guarda-roupa faz parte disso também. E agora, eu queria falar um pouquinho sobre imagem. Qual é a imagem da mulher no comércio internacional? E aí, gente, eu vou provocar vocês, que a gente tem que ser provocado. Se a gente não se provoca, a gente não traz mudança. Esquece. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, como eu te falei, até compartilhei um pouco contigo, eu era menina e era extremamente masculino. Então, para eu colocar uma vestimenta onde as pessoas pudessem me aceitar, aquela vestimenta de menina não fazia sentido naquela época. Então, eu sempre levei uma roda muito desconhecida no corpo. O que é uma conta corpo? Bota, sapato, bota, calça jeans, camisa fechada, blusão e pô, é isso. Era assim, e foi assim, segurança, equipamento de segurança, e assim foi. Então, para que eu conseguisse ser aceita ali naquele meio, daquele jeito, não me vendo como mulher, mas me vendo como uma profissional, eu tive que me travestir uma pessoa raiz, masculinidade. Não, nenhum problema quanto a isso. Porque esse estilo eu não vou perder, não, que eu gosto dele. Sim. Porque eu tenho muita força na hora que eu tô falando, eu gosto de me sentir forte. E quando eu domino um assunto, pra mim, é uma delícia subir, poder falar sobre ele, pode ser que eu tenha. E não, nenhum problema vai ter pra comunicar isso também. Aí, conforme vai passando o tempo, você sai da área operacional, vai passando um pouquinho para a área mais tática, de repente você se dá uma área estratégica, aonde você tem que falar com decisores. O que aconteceu durante toda essa jornada? O aprendizado está aí. Mas e a sua imagem, e o seu amor próprio, aquilo que você precisava ter cuidado e não teve cuidado? Se essa parte não acompanhar o seu crescimento pessoal, você terá muita dificuldade de se desfocar, como eu tive também. Então, fica aqui a provocação, mulheres, para que vocês tenham a oportunidade de conhecer a si mesmo, um teste comportamental para trás, conhecer aquilo que faz sentido para o seu estilo, trazer esse estilo à tona, entender esse estilo no seu momento de vida. Sim. Hoje, o que você está comunicando, né? Porque o tempo inteiro nós comunicamos. A questão é, será que você comunica quem você é? Porque, de fato, sim, né? Se a gente, essa coisa, algumas formas, algumas roupas, elas mudam, né? A visão que a pessoa tem sobre a gente. E, de fato, lidar com homens, principalmente quando você lidera eles, ou quando você tem que ter uma voz ativa ali, uma força. E a vestimenta, ela faz isso. total Faz sentido. Então, por exemplo, se eu chego, né, no Porto, com um vestidinho, cheio de babadinho, vai dar certo, tá? Então, assim, realmente, a gente precisa se adequar ao nosso ambiente, né, de trabalho, entender que se eu quero transmitir força, se eu quero passar, né, autoridade, credibilidade, eu vou trazer alguma coisa do universo masculino, sim. Então, assim, a ombreira, aí a gente entra a questão, né, de blazers, coisas do universo masculino, eles fazem parte dessa estratégia de imagem. Mas eu não preciso perder a minha essência, sabe? Eu não preciso passar uma imagem de desleixo. Eu posso, sim, estar aquela passando força e autoridade de uma forma feminina,
se é isso que eu desejo transmitir, de uma forma elegante, sofisticada, criativa, enfim, independente de qual seja o seu objetivo de imagem, a gente consegue trazer isso na roupa. Então, sim, a gente precisa cuidar disso. E tá, agora, Alessandra, quando ela for pro corpo, Ai, já sei, gente. Não vou ver de botinha de oncinha. Eu prometo. Não vou fazer mais isso. Já fui. e eu tenho certeza que na hora que ela for montar os looks, por mais que ela traga essa ideia do despojado, que converse com aquele momento ali, ela tá sempre ou com um brinco, uma blusa pra dentro da calça. Então, assim, são detalhes que mudam totalmente a comunicação e a forma como o outro te vê, né? Os acessórios, né? Estava me comentando ali, inclusive os acessórios, eles têm a ver também com o tipo, faz parte do teste, né? A gente faz, né, na coloração pessoal para descobrir quais são os melhores metais. Então, os pratas ficam melhores para quem tem pele fria e dourado para quem tem pele quente. Só que, assim, tudo é comunicação. O prata, ele vai mais lá para inovação, para jovialidade. E o dourado, ele é mais para sofisticação. Claro que um acessório ser prata ou dourado não quer dizer que ele é sofisticado. O prata pode ter sofisticação, assim como o dourado pode não trazer. Mas, de modo geral, o dourado ele é mais sofisticado, em peças maiores, a transmitir força, autoridade, e o prata mais essa coisa da inovação e da modernidade. Então, eu não tenho dourado, eu não tenho dourado, né, na minha cartela. E eu uso muito por quê? Porque faz sentido para minha comunicação. E é aquilo que eu fiquei conversando. Então, assim, a gente não tem que se prender a nada. A gente precisa entender que tudo comunica. Entender se aquilo faz sentido ou não para minha comunicação. Se não faz, para que você vai ter? Ou seja, tudo que a gente faz tem que ter uma intenção. Exatamente. Na da intenção, ela é muito importante em ação. Por que você vai dar uma palestra? Se você vai para uma reunião, você não estuda antes, você já não pensa o que você vai falar para atingir a pessoa? Não prepara a cara do jeito. Então, é exatamente isso. Aquilo que a gente já faz na nossa vida, a gente traz para a imagem, para as pessoas verem, né, e comprarem a nossa ideia. Porque, de fato, ninguém quer contratar alguém que não é competente, alguém que não domina, que não passa credibilidade. Então, isso é extremamente importante. A gente consegue fazer isso sem perder a essência. E eu vou dizer para você, eu fui transformada nessa última. Que bom. Yastra, você fez um trabalho incrível, uma pedra bruta. E olha, eu sou uma pedra difícil de ser moldada. Minha característica, enquanto pessoa, ela é bem difícil. Não sabe nem o santo para ela, me aceitava ver que eu sou, porque eu sou uma daquela pessoa bem difícil. Era a dominância, né, gente? Sim. Ali no meu anos, Tá muito dominante. muito. E essa dominância, ela tem um lado muito bacana, que é ir para frente de uma câmera sem saber o que está fazendo e fazer, ir para frente de um projeto de carga e sabe fazer e realizar, joia, mas ela passa aquela questão da arrogância, da conta pesada. E se eu perceber das coisas e mudar, gente, isso é libertador. Yáscara, eu não tenho como agradecer o seu esforço, o seu empenho, você acreditar no projeto do casamento, que é um projeto super sustentável também, que vocês vão poder conferir logo mais aí nos nossos canais, vamos trazer bastante assunto sobre ele. Ele tem um propósito, não é só um casamento, não é só a celebração, vocês vão ter a oportunidade de conhecer isso também, mas além de tudo, trazer a beleza do seu trabalho para uma profissional como eu, que jamais teria a oportunidade, se não fosse o seu trabalho que você fez lá em 2013. Que eu estou encantada com a pessoa que você é, com o trabalho que você apresenta e com tudo que você fez por mim. E eu quero que você deixe aqui para o nosso público, por favor, deixe o seu canal, para que as pessoas possam conhecer mais do seu trabalho e trazer isso, gente, como oportunidade de negócio e como oportunidade de crescimento para a área de comércio internacional. Nós, mulheres, estamos dominando essa área, não somos feministas, adoramos trabalhar com o universo masculino e com os homens, que estão ali parceiros conosco. Mas nós precisamos nos empoderar daquilo que nós temos como essência e usar todas as ferramentas para termos as oportunidades que nos são devidas. E, gente, conte com a Yáscara, porque é algo, né, sensacional. Yáscara, a palavra é sua. Conta pra gente como a gente te encontra. Ale, não. Obrigada por ter confiado em mim, né? Porque você nem me conhecia, foi pelo trabalho, assim, por ter confiado tanto no seu vestido de noiva, quanto a sua imagem. E, assim, eu tô aqui para ajudar, né? Mas esse processo, ele foi seu, né? Você estava aberta.
Então, se você se tornou essa mulher agora, lapidada, hein? Assim, eu tô aqui, eu só te guiei, né? Você estava aberta para isso, porque assim, não adianta, por exemplo, César falar, eu quero que você faça uma consultoria, eu poderia estar aqui falando. Se você não tivesse aberta para isso, né? Não teria acontecido. Eita, assim, mulher, vamos dizer, né? Então, assim, esse mérito é seu, né? Porque você estava ali. Eu só fui um instrumento, né? Usado para poder te ajudar ali. Então, que bom que você estava aberta, entendeu a importância que é, né? Trazer toda essa, ainda mais, evidenciar ainda mais a beleza que você tem, de mostrar tudo que você é, né? E toda a sua competência através da sua imagem. Coloca pra gente aqui, por favor, como o nosso público te encontra, como eu encontrei. Olha aí, eu pesquisei. Mas conta pra eles como é que a gente... Então, você consegue me achar no Instagram, né? Mas eu acho que talvez seria interessante a gente colocar, né? Yáscara Consultoria, Yáscara Oliveira Consultoria, né? Que é o de consultoria de imagem, que lá também eu falo sobre imagem, dou muita dica, né? Para você conseguir voz, bastante coisa, né? Então, eu dou muita dica de como comprar roupa, do que é interessante, o que é interessante para sua imagem, de acordo com o que você quer transmitir. Então, lá tem muita dica. E tem o Yáscara Oliveira, que é como estilista, né? Que eu trabalho lá, que tem assistida de papel, então vocês vão conseguir achar. São os dois, assim. E tem o telefone também, né? Que a gente pode deixar, que é 31, né? Sou de Belo Horizonte, 97526-1562. E aí a gente pode deixar, né? Embaixo, que vocês conseguem encontrar essa moça linda, que fala muito bem, que se expressa muito bem, que tem uma imagem encantadora. E detalhe, gente, ela tá aqui em São Paulo fazendo essa consultoria e nós estamos celebrando a volta dela para cá, para São Paulo. Para quem nunca teve oportunidade e quem nunca teve ideia de trazer um profissional desse, não é inviável em termos financeiros. Garantir para vocês. Não deixem de consultar, façam as suas perguntas, entrem em contato com ela e comprem. Se tiverem a oportunidade de investir, além de investir no conhecimento, além de investir naquilo que vocês já investem hoje, para a carreira de vocês e a conversa para sua casa, invistam na sua imagem e naquilo que vocês querem transmitir. E tem muita mulher aí com muito para transmitir para nós. Uma coisa que é legal, assim, o que eu faço, né? Eu faço um questionário antes para conhecer um pouquinho vocês. Então, eu pergunto quais marcas vocês compram para eu também entender o que eu consigo fazer ali. Então, posso trabalhar a nível financeiro. A nível financeiro, porque assim, de fato, a gente tem que montar um guarda-roupa. E eu vou trabalhar esse guarda-roupa dentro da sua condição financeira, né? Para que seja viável para você. Então, é uma coisa que é muito importante. Eu já fiz personal shopper, já fiz consultorias de lojas diferentes, assim. Então, tudo de acordo com aquilo que você consegue. E a partir do momento que você investe numa consultoria, você economiza muito, porque você para de comprar um monte de coisa que não tem nada a ver com você, acaba jogar dinheiro fora, porque toda mulher, eu tenho certeza, tem roupa no guarda-roupa que comprou e não usou. Toda pessoa, todo mundo tem isso. Tudo isso aqui tava lá, né? E acabou. Agora eu tô liberta desse monte de roupa, feliz com o meu guarda-roupa funcional e feliz por ter uma nova amiga. E uma nova amiga que vai ser apresentada ao comércio internacional. Galera, vocês precisam contratar. Gente, muito obrigada pela atenção até aqui. Yáscara, novamente, obrigada pela sua vinda. Que agradeço. E volte sempre para esse canal, que é o canal mais colaborativo do comércio internacional. Se você não fez ainda, vai lá, se inscreve, dá aquele joinha pra gente lá no YouTube e nos canais e acompanha, porque voltamos da viagem Volta ao Mundo, cheio de novidades, cheio de conteúdo para engrandecer você, profissional de comércio exterior. Muito obrigada.